jornal virtual, a sua folha contábil. Hoje estaremos falando sobre a ética na profissão contábil e teremos uma entrevista muito especial, não é mesmo, Stephanie? Isso mesmo. Hoje conosco o senhor Rider Pontes, que é contador, administrador, pós-graduado em Direito Tributário, empresário contábil desde 1979, sócio fundador da Unicom, que é a única empresa associada do Estado no Grupo Brasil de Empresas de Contabilidade, a G Brasil, e conselheiro do CRC Espírito Santo. E agora, direto do CRC Espírito Santo, o nosso repórter Juliano Gomes com o senhor Rider. O que é permitido dentro do ambiente, o que não é permitido. E a maior parte das coisas que estão ali inseridas, eu costumo dizer para elas que ela vai dizer assim, isso é óbvio. Aquelas pessoas que têm um nível de educação e postura dentro da sociedade é o suficiente. Isso em qualquer empresa que você entra. Mas são detalhes relacionados. Uns entram numa empresa às 7h45, outros vão entrar às 8, outros às 8h15, horário de almoço diferenciado, lanche, os benefícios, etc. No mais, procedimento e postura carrega uma dose de ética muito grande daquilo que ele trouxe do seu ensinamento de lá. Para mim, esse é o principal ponto. A gente até alguns trabalhos, algumas questões vieram disso, sobre a questão da convivência no grupo. Né? Primeiro o grupo familiar, que é aquele que você tem as suas regras, horário para dormir, né? Não falar de boca cheia, são pequenos detalhes que aí com o tempo começa a participar de escola, de igreja, participar de uma vida que você passa a trabalhar e lidar com outras pessoas. E aí a gente sempre tem aquela questão do até onde o meu respeito começa, onde termina o respeito começa do outro. Né? Amanhã, por exemplo, eu tenho a continuar. Você quer que eu fale alguma coisa? Mas na verdade é só um bate-papo. Então tá bom. Amanhã, por exemplo, eu tenho um desafio na minha empresa. Minha empresa tem 80 colaboradores. É uma empresa de 35 anos. 35. Eu estou há 42 na praça, mas a minha empresa completa 35 anos agora em julho. Ela participa, nós somos associados a uma entidade a nível de Brasil, G Brasil, Grupo Brasil de Empresas de Contabilidade. Somos o único associado do Estado, fomos indicados, por sorte fomos escolhidos. E em sendo assim, eu tenho o privilégio, por exemplo, em semana passada de Palmas, Tocantins, onde nós recebemos todos os associados do Brasil. Então eu conheço, de certa forma, a problemática que existe dentro de cada ambiente de trabalho. Um dos desafios que está tendo, um deles, isso não é o maior e nem é o menor, mas é uma coisa da época. Isso se tornou uma ferramenta quase indissociável da pessoa. Né? Hoje, quando você sai sem um aparelho desse, você tem a impressão que esqueceu a calça, ficou homem, ou vestido mulher. Né? Quantas vezes eu voltei de carro, esqueci na minha sala, minha esposa disse, não, larga lá, não. Vou lá buscar, porque parece que alguém, você saiu um pedaço de você. Como fazer que você não use isso dentro do ambiente de trabalho? Ética, conscientização. Algumas empresas dizem, coloque no teu armário da entrada. Deveria ser esse o melhor procedimento? Eu penso que não. Pode você aceitar, porque trabalha, porque até quer manter o emprego, mas não ser isso que você queria. Não é isso que você quer. Você não queria ficar longe do seu aparelho. Será que tem um meio termo? Posso deixar no silencioso? Será que eu posso, que além de deixar no silencioso, alguém me procurar que não devia, porque sabe onde eu estou em local certo, está na empresa, eu pegar esse celular e ir para um ambiente próprio, falar alguma coisa rapidamente e voltar? Seria essa a postura? Então, existe um monte de procedimento. Eu vou trilhar amanhã pelo caminho da conscientização e não da proibição. Tá? E que as pessoas sejam um pouco mais... Porque a hora que a pessoa assimila isso, ela cresceu em si em seu estado de personalidade. Tá? Em que você não precisa estar aqui olhando se vem alguém. E essa é uma atitude feia, furtiva. Não é uma atitude ética. Eu já trabalhei em uma indústria farmacêutica, no qual, nessa posição, devido à questão higiênica também, né, sobre essa questão de zelo, nós tínhamos que deixar o celular dentro dos armários.
porque pelo fato de estar trabalhando com medicamentos, então não seria próprio devido às normas também, tanto dentro e fora da empresa. A própria Anvisa tem isso documentado, né, para um dos critérios. Com certeza, ambiente de manipulação, etc., não pode. Então, eu acredito que isso engloba também, cada área tem a sua restrição, mas que ao mesmo tempo, por exemplo, tinha situações que o celular ficava com o meu supervisor: olha, estou com meu filho doente, então vou deixar aqui, né? Porque na sala dele era permitido, já era um jeito mais fácil. Aí fora também a questão de higienização das mãos, álcool, esse tipo de coisa. Então, assim, trazendo hoje para um lado, para o CRC, há quanto tempo o senhor participa aqui do CRC do Espírito Santo? Bom, eu participo, eu sou registrado desde 1979. Logo após minha formação, eu tirei meu CRC, então o CRC é bem antigo. Meu número é 2412. Mas a participar da entidade, uns 10 anos após a minha formação, então tem bastante tempo, ou seja, uns 20 anos atrás, eu participava menos. Depois vi a importância de participar não apenas do CRC, mas de todas as entidades. O ganho que se tem em relação a isso. Terminava de conversar agora com a minha equipe, que hoje aqui no CRC, a partir das 18h30 até as 19h30, em horário determinado, tem uma reunião da Associação dos Contabilistas de Vitória, a CV, que ocupa uma das salas. A vinda aqui é um ganho profissional extremo, em troca de experiência, em troca de informações, em troca de extração de dúvida ou discussão de dúvidas. Então, participar de entidade para todo profissional é importante. Não participar apenas de carona no sentido de que está sempre lá presente para usufruir, mas para se doar, para trazer situação nova, para estudar matéria nova, para discutir matéria nova, ou se não souber aquela, leva para poder trazer outra informação. A gente tem que aprender a se doar. Esse tempo aqui que eu tenho dado de conselheiro é uma doação. É um tempo que a gente dispensa em favor da classe, né? Mas é uma doação de uma estrada de mão dupla. Eu colho também um monte de informação, além de se tornar privilegiado em estar em um ambiente onde você passa a ter informações de colegas importantes, né? Então, participar do CRC é muito importante. E só participando do CRC que eu fui ter conhecimento da quantidade de resoluções que existem. E só participando como conselheiro, e às vezes até julgando colegas dentro do Conselho Fiscal, é que eu fui saber que todos nós temos uma profissão bastante complexa, difícil, passiva de erro. Existem penas éticas, tanto de advertência como de censura, né? E pequenas coisas podem se converter num risco na sua profissão. O meu nome, por acaso, não tem nenhum risco, mas poderia estar. Porque hoje, um simples decore que você faça, pensando em ganhar 50 ou 100 reais na emissão dela, sem os cuidados que lhes são devidos, pode acontecer de você sofrer uma pena ética. Não é penalidade financeira, mas a ética. Está com o seu nome aqui envolvido em uma advertência ou em uma censura, que pode chegar ao ponto de suspensão. Então, aqui uma das perguntas que eu tenho é que existe dentro do CRC o Conselho de Ética. E como que ele é composto hoje? Bom, o Conselho de Ética, para mim, dentro do CRC, ele está dentro de todo o CRC, dentro da fiscalização, dentro da contabilidade. Então, a ética que a gente prega aqui, ela está inserida em todos os conselheiros. Eu não vejo assim um conselho específico de ética. A ética é uma das coisas que o conselheiro tem por obrigação de passar para com quem ele lida, ou com quem ele consulta, ou a quem ele vai transmitir uma informação, ou uma palestra, uma informação. Ela está inserida em todos os procedimentos. Sim. Então, acho que pode até ter respondido. De que forma o CRC age para cumprir e disseminar o código de ética da categoria? Exatamente através dessas palestras, do recebimento de estudantes aqui que estão em formação, onde tem uma primeira abordagem, da colocação, por exemplo, e isso é uma situação nova a partir desse mandato do novo presidente, de disponibilizar o tempo de um conselheiro aqui dentro todo dia.
Então, tentar à disposição das pessoas para poder entender com uma liberdade maior, né? Talvez você pudesse vir aqui perguntar alguma coisa da sua empresa contábil ou da sua profissão, com algum tipo de temor para ir no setor de fiscalização. Será que eu devo contar isso ou não? Aqui você está com um conselheiro, um sigilo profissional, um parceiro, uma pessoa que vivencia o seu dia, né, a sua dificuldade da mesma forma, e que deve lhe dar um norte ou lhe dar uma informação segura baseada em resoluções. Então, um exemplo aqui, uma das nossas perguntas, é sobre essa questão de fraude fiscal, que infelizmente é algo que acontece pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, né? No caso, detectada uma fraude fiscal, de que forma o Conselho, né, de Ética, ou o CRC, ele é acionado e como ele age para cumprir com as devidas penalidades? Como é que funciona isso? Olha, a fraude fiscal, o Conselho por si só não tem nenhuma ação direta, a não ser quando ele é demandado, né? O Conselho, por sua finalidade, que é de proteger os interesses da sociedade, o que concerne isso, pode até, em sabendo que o seu nome foi citado em um jornal, que o seu nome está em estado de investigação por uma questão de fraude em uma empresa, possa vir a fiscalizar esse profissional. Mas o Conselho age mais quando é demandado, ou sofre em denúncia de que o profissional tal, ele está envolvido em alguma prática ilícita de fraude fiscal. Né? A fraude fiscal pode acontecer na empresa com a participação ou não deste profissional, pode ele não saber. E aí, qual seria, após a denúncia? O Conselho forma processo, faz a investigação, primeiro intima essa pessoa para que ela se manifeste, né? Ela venha se manifestar, solicita elementos que possam ser averiguados e o processo vai para um conselheiro para examinar se isso procede ou não procede. Caso tenha processo criminal em andamento, esse processo corre normalmente até que se conclua. De nossa parte, o Conselho verifica se esse profissional, naquelas ações, naqueles elementos que se possuem, ele feriu alguma das resoluções que estão à nossa disposição. Então, nós temos que agir também no limite que está disposto nas resoluções existentes e na nossa lei. Falando um pouco sobre o SPED, né? A caminho da primeira década, o Sistema Público de Escrituração Fiscal SPED, ele soma feitos como a presumível diminuição da prática de sonegação. Essa ferramenta, de certa forma, pode ser considerada como a melhor ferramenta aliada do Estado em manter o contador no caminho ético de seu exercício para os cumprimentos fiscais. É uma ferramenta que auxilia, ao mesmo tempo é um modo, talvez, do governo tentar diminuir essa questão de sonegação de impostos. E aí tem até levando em consideração que o contador tem a maior responsabilidade com os dados prestados, que serão analisados e cruzados entre os órgãos envolvidos. Então, acredito que a pergunta seria: como tem andado essa questão da utilização do SPED? Está sendo bem aceito? Se essa questão de cancelamento de notas, ou notas frias, talvez? O SPED é um caminho sem volta. A evolução tecnológica é um caminho sem volta, né? Atinge mais ali na altura dos meus 63 anos, a gente fica envolvido de um esforço maior de entender todo o aparato tecnológico que está vindo. Mas o SPED, por si só, é a evolução, não tem meios de se guardar mais ou de escriturar ou manter papéis. O governo está aprimorando, de fato, não apenas a técnica de execução de livros, registros, como também a sua própria forma de fiscalização. Por lógico, dentro da sua pergunta, não deve ser essa ferramenta que traz mais ética nos procedimentos, tanto da empresa como do profissional, mas acaba por trazer também. Se você sabe que está na rua, sendo monitorado por câmeras que foram colocadas pela prefeitura, estou certo que o seu cuidado em jogar um papel no chão será maior
de que se não houvesse essa Câmara. Portanto, o aparato tecnológico traz sim mudança de postura. Não deveria, mas traz. Né? Então, o cruzamento dessas informações, realmente, elas estão levando a um ponto que deixa um passado para trás. Aquele passado onde que um jeitinho era possível. Né? E não suficiente, normas ali inseridas e registros, hoje tem uma exigência maior, inclusive, relacionada à lavagem de dinheiro. Normas do COAF, onde o profissional tem que ter um cuidado extremo naquilo que está fazendo e naquilo que ele tem ciência. Né? Até porque, por resolução do CFC, nós temos que comunicar a um determinado órgão a existência de operações que possam induzir a fraude. É uma situação diferente do profissional contábil. Se é melhor ou não é melhor, não vou entrar nesse mérito. Se isso é bancar um denunciante ou um chamado dedo duro do próprio cliente, não vou entrar nesse mérito. Se essa norma ela agride o que a Constituição tem a nível de confidencialidade, também não vou entrar nesse mérito. Não me cabe aqui discutir. Quero dizer que existe que a ética do procedimento deveria independer dessas legislações, isso é do princípio de cada um. É evolução, né? Exatamente. Não tem retorno. Em uma das demandas no estado de outras entidades que a gente faz parte, eu sou membro convidado do GPFAS, que é um grupo composto pela Federação do Comércio, Federação da Indústria, CRC, SESCOM e Federação da Microempresa. Só para te dizer que a tecnologia chegou para ficar, o SPED fiscal, na sua essência, plenamente incluído, elimina a necessidade de impressão de livros, agressão à natureza, guarda de papéis. Uma empresa, uma indústria de médio porte, só num livro de controle de produção de estoque, ela pode ter 100 livros anos de volumes grandes. Papéis, ninguém vai ler isso. Então a evolução realmente veio, a tecnologia veio para suprir essa lacuna. Se ela vai prevenir mais as fraudes, eu estou certo que sim. Não deveria melhorar por si só a ética, mas também vai. Colabora. Então, quais as infrações ao Código de Ética mais comuns são encontradas no Espírito Santo, de uma forma geral? Ferir Código de Ética seria de profissional para profissional, você fazer aviltamento de honorários, né? Ou seja, uma prática de honorários incomum, por preço muito abaixo do que poderia corresponder a uma boa execução de trabalho. Tá? Publicidade, é permitido você fazer publicidade do seu nome, não com propaganda de cunho muito que deprecie, né? Procure o meu escritório porque é mais barato, coisa do gênero. Então, pena ética aí, ela está inserida em quase todos os procedimentos. Você pode sofrer pena ética. Não execução corretamente do serviço para o qual você foi contratado, não elaboração do contrato de prestação de serviço definindo os seus limites, né? Não entrega das obrigações correspondentes, né? Participar junto com o cliente de atos que sejam lesivos à fazenda ou ao bom procedimento e à boa ética, e vai embora por aí. Aí, uma das perguntas também houve algum caso não tão comum que tenha sido detectado pela comissão ou denunciado na comissão de ética? Não, os casos eles se situam, existem casos de toda espécie que aparece dentro do CRC por prática. As mais comuns que se resultam em processo são relacionadas a declarações de rendimentos dadas sem documentos comprobatórios, a não escrituração do livro em tempo próprio e sua legalização, a não elaboração de contrato de prestação de serviço, porque existe norma que exige, e agora inclusive também de distrato no desfazimento do contrato. Esses são os principais, mas todos se situam no exato limite do que está inserido dentro da exigência das resoluções. Certo. Uma das perguntas aqui, após ter o registro cassado, o que esperar da turma que está ouvindo neste momento quanto à postura adotada como profissional contábil? Um recado para nós, os futuros contadores, se Deus quiser.
Eu sou o entrevistado numa faixa de idade que penso já tenho 3 idades. Então, eu falar de desafios atuais é diferente do que você considera como um desafio, o tamanho desse desafio, né? Porque as suas facilidades para encarar as coisas são maiores. A preparação de vocês é maior, né? A habilidade de vocês é maior. Embora a gente carregue a experiência que é um tempo de estrada, né? Como em uma entrevista eu ouvi, eu me formei, tenho um curso de formação na área de gestão para ser gerente. Por que eu não consigo um emprego de gerente se eu tenho competência para tal? A resposta é que você não passou por esse terreno dentro dessa empresa. Você não trilhou por alguns setores ou por algumas funções antes de atingir essa função de gerência. Porque o resto do curso lhe dá noção teórica, prática, alguma prática, mas não de vivenciar realmente o dia a dia. Né? Então, que desafios? Para mim, um desafio enorme, para vocês, muito menores. Para mim, hoje, em saindo da faculdade, como eu enfrentar um DP com GFIP, com DCTF, com DIF, com DIPJ, com DMED, DIMOB, né? Com todas essas ferramentas que existem a nível de governo para você cumprir. Como conhecer todo esse aparato, além da própria legislação, e manter a contabilidade em sua essência como ciência jogada ali dentro. Então o desafio é grande. Portanto, eu acho que um profissional hoje, que sai de uma faculdade, ele pode ir para uma empresa trabalhar setorialmente, ou se associar a outros profissionais para montar a sua empresa, de forma que dividam as partes que estão dentro dessa empresa, mesmo que pequeno, 2, 3 sócios. É como eu penso que eu me lançaria no mercado hoje se fosse uma pessoa como você. Fora isso, eu sei que para mim é um desafio, eu me enxergo como maior. Para vocês vão conseguir superar isso com tranquilidade. Desde que se entregue, estude bastante e que se empenhe, e que se renuncie a muitas vezes, a muitos finais de semana. O que está acontecendo? Tá bom. Entrevista muito interessante e boa, né, Stephanie? Fica evidente a sabedoria nas palavras do senhor Rider. Realmente. Não mais hoje em dia que a profissão contábil está em crescimento de suas responsabilidades, fica evidente a necessidade do uso do código de ética, né? E para os futuros contadores, creio que também seria interessante esse conhecimento no código para ter uma atuação mais zelosa. Aproveitando o assunto, estamos com 2 estudantes da Faculdade de Contabilidade Facerra, que estarão expondo sua opinião sobre seus conhecimentos na ética profissional. Conosco, ao nosso estúdio, o senhor Fabrício e o senhor Leandro. E aí, senhores, o que vocês pensam sobre a ética como futuros profissionais contábeis? Boa noite, pessoal. Bom, o que eu penso sobre ética é que ela é de extrema necessidade, sim, não só no nosso dia a dia, como também na profissão contábil, né? O senhor Rider deixa claro também, eu acho que na entrevista, que não existe caminho fácil. A gente tem que permear desde os setores de base, crescer aos pouquinhos, porque não tem essa de maracutaia. Quando a gente faz o serviço certo e bem feito, óbvio que a gente vai estar crescendo de uma forma transparente, né? Boa noite, pessoal. Eu concordo com o Fabrício. Principalmente na época em que nós estamos vivendo, nós estamos na era da informação, da tecnologia, e sendo profissionais contábeis inseridos aí nessa tecnologia, na velocidade com que as informações se propagam e que chegam ao fisco, a gente tem que, não por força disso, como bem disse o senhor Rider, o conselheiro do CRC, mas andar na linha, fazer tudo segundo os padrões da contabilidade, com ética, com respeito aos outros colegas contadores, com respeito à sociedade em geral, porque a contabilidade presta um serviço muito importante, porque ela cuida de todos os números de toda a sociedade. Então é isso, eu acho. E aquela coisa, o mercado é agressivo, né? Um profissional que presta um serviço de má qualidade errada, obviamente vai ser retirado do mercado. Isso aí. Boa noite, galera. Boa noite. Bom, obrigada, senhores, pela sua contribuição. E esta foi mais uma edição do Jornal Virtual, a sua Folha Contábil. Boa noite e até a próxima.
Música